Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 37 do nosso devocional e o tema hoje é o alinhamento que amadurece. Então, o texto base está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26 e no versículo 14, que diz assim: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, ela já inicia o devocional, falando que se você chegou num ponto da sua vida, numa fase da sua vida em que você já não consegue mais combater os desafios e você deixou até de ter expectativas, quanto à sua área de atuação, seja no teu chamado, seja no teu ministério ou nos dons, que há na sua vida, você precisa entender que isso provavelmente não tem nada a ver com o inimigo. E talvez você esteja passando por um momento de provação, um momento que talvez você esteja cansada, fadigada, sobrecarregada, ou talvez até você está num momento de alinhamento divino na sua vida. Então, esse processo, esse momento, ele tem por objetivo te reposicionar. Então, talvez esse momento esteja te apontando para um reposicionamento, um momento em que o Senhor queira te colocar em um novo posto em seu exército. Talvez seja um novo emprego, talvez seja uma nova área ministerial, ou talvez seja uma nova maneira, de você conduzir as coisas do seu lar, do seu casamento. Talvez Deus queira te reposicionar a um novo país, ou talvez Deus queira que você esteja num curso universitário que talvez nunca fez parte dos teus planos. A lista é grande, Então, por aí vai, vários outros reposicionamentos e esse alinhamento você precisa entender que ele te levará a um amadurecimento em Deus. Então, você precisa entender que nenhum amadurecimento, nenhum crescimento acontece na nossa zona de conforto. E muitas vezes, para que nós possamos crescer, nós somos impelidas pelo Espírito Santo a este tempo de transição, e nós precisamos entender que para que essa transição aconteça de maneira saudável, nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo, e nós precisamos entender o que o Senhor deseja realizar. Se nós não entendermos isso, se nós não conseguirmos compreender, certamente nós acabaremos lutando contra a vontade de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós vamos fazer isso sem darmos conta do que nós estamos lutando contra a vontade do Senhor. Nós estamos indo contra o propósito e o desejo que o Senhor tem nas nossas vidas. E muitas vezes essa luta, essa resistência nossa, ela pode fazer com que nós venhamos a se ferir e não conseguirmos avançar, não conseguirmos frutificar em determinadas áreas das nossas vidas. Então, em nome de Jesus, se talvez você está ferida, você não está conseguindo frutificar, comece a observar se você não está vivendo nesse tempo de alinhamento, esse tempo em que Deus está te reposicionando, está te impelindo a entrar numa transição, e você muitas vezes não está entendendo a vontade de Deus e está lutando contra isso, mesmo sem querer, Muitas vezes você ainda não entendeu o que o Senhor está querendo fazer, o que o Senhor está querendo realizar na tua vida. Então, em nome de Jesus, que nesse momento você entenda que muitas vezes as feridas que você está vivendo, as dores que você está vivendo, estão sendo causadas pela tua insistência em combater algo que o Senhor já pediu que você renunciasse, pediu que você se rendesse.
Então, se essa hoje for a tua realidade, em nome de Jesus, entenda que você não está cumprindo o propósito para o qual o Senhor te criou e te formou. E você, na verdade, está recalcitrando, né, contra os aguilhões de Deus. Você está resistindo à vontade de Deus. Você está muitas vezes lutando contra o desejo e o propósito que Deus tem para a tua vida. Isso foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele perseguia os cristãos, né? Acreditando que estava agradando a Deus, acreditando que estava no centro da vontade de Deus. E isso não era uma realidade na sua vida, isso não era o desejo do coração do Senhor para a sua vida, para o seu propósito. E nós lemos, né, o versículo 14 de Atos 26, né, que fala exatamente esse momento em que Saulo, ele compreende, indo no caminho de Damasco, né, tendo um encontro com o Senhor, que ele estava na contramão do propósito e do chamado que Deus tinha para ele, mas ele só percebeu isso quando ele teve esse encontro com o Senhor. E o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que Deus estava falando, o que Jesus estava falando para ele? Dura coisa é resistir à minha vontade. Não adianta, Saulo, você lutar contra a minha vontade. Resistir ao meu aguilhão, Saulo, só vai te trazer dor. Então, o que Deus, o que Jesus estava falando, né, para Saulo naquele momento? Não adianta você lutar contra a minha vontade, isso só vai trazer dor para você, sofrimento. Eu quero te reposicionar, Saulo. Então, o que Deus fez? Deus estava tentando parar Saulo, porque o caminho que Saulo estava percorrendo estava totalmente contrário à vontade que Deus tinha para a vida dele. Saulo estava indo para um caminho que não era o centro da vontade de Deus para ele. Então Deus precisou pará-lo e reposicioná-lo para que ele pudesse cumprir o plano e o chamado, o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, quando o Senhor, né, faz com que Paulo fique cego, né, passe por esse momento de reposição, Deus estava alinhando ele, Deus estava fazendo com que ele pudesse amadurecer e então ser reposicionado no centro da vontade do Senhor. Esse aguilhão, para quem não conhece, né, era uma ponta de ferro, né, que era usada para deter, né, os animais, para deter muitas vezes, né, os bois, né, para que eles pudessem obedecer à vontade de quem estava os guiando, né. Então, quanto mais os animais, né, eles reagiam contra esse aguilhão, contra essa ponta de ferro, mais eles se feriam, mais eles se machucavam. E dessa mesma forma, quando nós resistimos à mudança, ao alinhamento que Deus deseja realizar em nós, nós estamos muitas vezes dando murro em ponta de faca, nós estamos muitas vezes nos machucando e ainda por cima nós estamos nos privando de viver uma nova estação em Deus, de viver o real propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Entenda, mulher abençoada, que é da vontade do Senhor, muitas vezes, que nós venhamos passar por esse processo de alinhamento, de mudança, para que nós possamos crescer em Deus. E muitas vezes, geralmente, essa mudança ela vem junto com uma pressão. Então, aqui ela cita, né, até o exemplo dela, que quando ela foi tirar a carteira de motorista, ela tinha muito medo de dirigir. E quando ela, né, expõe esse medo ao instrutor, né, ela fica muito calma, né, pensando que ele ia levar ela para um lugar tranquilo, para um lugar em que ela poderia primeiro ser preparada, para que ela pudesse então
estar segura, né, a ponto de enfrentar, né, o movimento na cidade. Mas o instrutor fez totalmente o contrário do que ela imaginava. Ele jogou ela direto no trânsito, né? No meio daquele alvoroço da cidade. E quando ela terminou a aula, ela perguntou ao instrutor: por que você fez isso comigo? Você sabia que eu tinha medo, então por que logo de cara você já me jogou, né? No movimento, no alvoroço da cidade? E a resposta dele foi muito simples, porque quando o aluno tem medo, nós jogamos ele na panela de pressão. O que ele está querendo dizer? Quando a pessoa tem medo, para que ela possa ficar pronta mais rápido, ela é jogada na panela de pressão. E o resultado disso foi que ela passou de primeira na prova. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Deus nos joga, né, dentro dessa panela de pressão para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer mais rápido, para que a gente possa ser preparada mais rápido. Então entenda, mulher do Senhor, que você não vai crescer com uma pessoa passando a mão na tua cabeça. Muitas vezes você não vai crescer tendo o teu ego inflado. Você nunca vai crescer na tua zona de conforto. Entenda que a pressão muitas vezes é necessária para que você seja reposicionada em Deus. Entenda que muitas vezes nós só conseguimos extrair a nossa essência quando nós somos prensadas. Essas prensas, elas são necessárias. Esse alinhamento, ele é necessário e ele só acontece quando muitas vezes nós somos impelidas a reposicionamentos em Deus, a mudanças em Deus, a pressões que muitas vezes nos tiram, né, da nossa zona de conforto, nos afrontam, nos impelem a viver algo que muitas vezes nós não queríamos. Mas compreenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que andam segundo o seu propósito. Se você tem a tua vida entregue ao Senhor, confie que todas as coisas cooperam para o teu bem, é para o teu crescimento. E o conselho de hoje, para encerrarmos esse devocional, é que você aceite esse alinhamento do céu para a tua vida, esse alinhamento de Deus. E se você tiver que viver um direcionamento divino, pare o que você está fazendo e se permita ser reposicionada pelo Senhor. Quem sabe você ainda não está deixando, você ainda não está vivendo o teu propósito, o propósito pelo qual Deus te criou, Deus te formou, porque você está recalcitrando, você está resistindo, você está lutando contra a vontade de Deus sobre a tua vida. Então, se isso está acontecendo nesse momento na sua vida, em algumas áreas, obedeça à voz do instrutor e não tenha medo. Confie nele, confie na direção que ele está te dando e vá para o meio do trânsito, mesmo com medo. Eu sempre falo, vá com medo mesmo. Muitas vezes o medo, ele é uma coisa boa nas nossas vidas, porque o medo ele faz com que nós muitas vezes nos tornemos, né, mais vigilantes, mais dependentes de Deus. O que nós precisamos entender é que nós precisamos confiar no nosso instrutor e na direção que ele está nos dando. E depois que a gente permitir entrar nessa panela de pressão, nós vamos iniciar um processo de amadurecimento para que nós possamos ficar prontas mais rápido para o processo que o Senhor tem na nossa vida, para o processo que o Senhor tem acerca do nosso chamado, não só para nós, mas para toda a nossa casa, para toda a nossa família, para todas as pessoas que virão através de nós. E aí sim, depois que nós passarmos por esse processo, nós podemos então comentar, entender a vontade do Senhor. E ela diz algo assim que eu quero que você se permita nessa manhã, depois
que você passar por esse processo, você volte e conte o resultado dessa tua obediência, desse tempo de alinhamento, porque eu tenho certeza que os frutos serão extraordinários em Deus. Então, mulher, se permita no dia de hoje viver o alinhamento de Deus, o alinhamento que te amadurece e que te faz viver no centro da vontade de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa entender que o alinhamento faz com que você cresça muito mais rápido e viva tudo aquilo que Deus tem para você e para a tua história na plenitude de Deus. Então confie nesse instrutor, porque ele está te levando para um tempo de muitas conquistas, um tempo novo, em nome de Jesus.